Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente já viu em vídeos anteriores que existe um tipo de herança que está ali fora da sequência do DNA, mas que ela consegue influenciar o fenótipo lindamente e que, ao contrário do seu ex, ela pode ser reversível. Estamos falando dela, a nossa queridinha epigenética. Por meio da epigenética, a ciência conseguiu explicar vários temas, como obesidade, depressão, vícios, câncer, neurobiologia, farmacologia, enfim, ela só não conseguiu explicar ainda como é que você está assistindo a esse vídeo e não deixou o seu like. E hoje nós vamos aprender como funcionam os mecanismos moleculares epigenéticos, ou seja, nós vamos ver como é que a epigenética chega ali no gene e fala você vai ser expresso, taca ali pra ser expresso, não, você não, vamos silenciar. Meu nome é Thaís Magalhães e mais uma vez sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Começar o vídeo, já deixa o seu like que me ajuda muito. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, tá? Sinta-se em casa, se inscreve aí embaixo. E também não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Os mecanismos epigenéticos atuam no nível de DNA, histonas, cromatinas e assim modulam ali, ó, a expressão dos genes. Mas também existe ali um mecanismo que atua a nível de RNA. O RNA já tá pronto e ele vira e fala: tô nem aí se você tá pronto, eu vou lhe destruir e você não será expresso. Pois é, mas para a gente entender esse fuá melhor, vamos aos slides. Então vamos começar a nossa aula sobre os mecanismos da epigenética. Mas antes de chegar de fato nos mecanismos, a gente precisa relembrar aqui, ó, o dogma central da biologia molecular. Tem uma aula só disso, mas eu vou revisar rapidinho com vocês, tá? A gente tem uma molécula de DNA, né, mais especificamente ali os genes, que são transcritos em RNA, né, no caso o RNA mensageiro, que será traduzido em uma proteína. Então, vocês concordam comigo que se acontecer algum BO, alguma coisa aí com o nosso DNA, não vai ter transcrição e, consequentemente, a gente não vai ter o produto daquele gene. Então, não vai ter ali a expressão gênica. Beleza, mas vamos supor, então, que o RNA, então, foi transcrito. O nosso RNA, ó, tá pronto, esquece. E aí, agora o RNA vai ser traduzido lá pelos ribossomos, mas chegou alguém ali e destruiu o nosso RNA. Se destruir o nosso RNA, a gente não vai ter o quê? A tradução, a síntese proteica. Ou seja, de qualquer forma, também o nosso produto gênico, o nosso produto final, que daria origem ali a uma proteína, não seria formado, porque o nosso RNA foi destruído. Ou seja, minha gente, para ocorrer ali a expressão gênica, a transcrição e a tradução, tem que ocorrer as duas ali, ó, sem BO nenhum. Então, minha gente, vou apresentar a vocês agora os mecanismos. Nós temos a metilação do DNA, que é a tão famosinha, a gente já vai falar dela. A modificação de histonas, a remodelação de cromatinas e a regulação por RNA funcionais. Então, vamos ver aqui o primeiro, que é a metilação do DNA. Esse foi o primeiro mecanismo a ser descoberto e acho que por isso que ele também é o mais estudado, tá? E ele acontece muito por aí pelo DNA. Mas tá, Thais, o que é metilação? Vocês lembram lá da aula de química orgânica? Met, et, prop, but? Não. Talvez vocês não lembrem, né? Mas esse met se refere ao metil, que é um carbono. Então, quando a gente fala de metilação, a gente está falando aqui do grupamento metil, ou como eu vejo muita gente chamar também do grupamento metila, que é o CH3. Então, o que é a metilação do DNA? Nada mais é do que a gente enfiar esse metil aí no DNA. Mas, Thaís, é em qualquer região do DNA? Não, minha gente. Tem um lugar específico e uma base específica, chamada de citosina. Então, a gente tem aqui, ó, a citosina normal e a metilação vai ocorrer no carbono 5' dessa citosina. Então, ó, depois da metilação, ela vai ter ali, ó, um grupamento metil ligado a ela, que nem um carrapatinho. Então, pronto, minha gente. Isso é a metilação do DNA. É quando a gente enfia o grupo metil lá no carbono 5 da citosina, mas vocês ainda não consigo entender direito como é que isso afeta ali a expressão do gene, como é que isso faz com que silencie o gene, que o gene não seja expresso. Vamos lá. Temos aqui um gene, né, minha gente? 5', 3', região promotora ali, que faz parte da região reguladora, região codificante ali, o terminador. O que é que acontece? Essa região reguladora,
ela vai ter ali algumas sub-regiões chamadas de ilha CPG. Por que ilha CPG? Porque são regiões ali lotadas de citosina e de guanina, tá? Bem no promotor, bem na região que a RNA polimerase vai sentar para ler a fita. Então, o que é que acontece? Quando essa região, minha gente, é metilada, né? Vai um monte ali de grupamento metil se ligar à citosina, simplesmente a RNA polimerase chega, fala assim, ó, a região promotora, meu gene tá ali, deixa eu passar aqui, ó. Aí tenta por tudo e desiste. Por quê? Não tem como passar para ler o gene. Ou seja, minha gente, se ocorrer a metilação aí, ó, nessas ilhas CPG aí, nessa região promotora, nessa região reguladora, a RNA polimerase não consegue ler o gene. Isso é a mesma coisa que falar o quê? Que esse gene está metilado, que é a mesma coisa que falar o quê? Que esse gene está silenciado. Fica aí a dica, ó, dessa nova palavra para o vocabulário de vocês, metilar. Metilei o meu ex, metilei pessoas, vou aderir. Então, tudo que está metilado significa dizer que está silenciado. Ou seja, esse gene aí não vai ser expresso por causa aí dos grupamentos metilos que se ligaram à citosina ali, ó, na região promotora. E aí, ó, minha gente, nós temos aqui que o DNA hipometilado, ou seja, pouco metilado, está associado ali à cromatina ativa, ou seja, a expressão tá rolando solta, expressão gênica, o gene está sendo lido ali a toda hora, a todo momento que as enzimas quiserem. E o DNA hipermetilado significa o quê? Que tem muito grupo metil ali ligado a ele, ou seja, a cromatina está inativa. Significa dizer o quê? Que aquele gene está silenciado. E é assim, ó, que a metilação do DNA vai regulando a expressão gênica. E aí, só dando spoiler para vocês, no câncer, esse padrão de metilação aí é alterado e interrompido, tá? Mas isso é interrompido. Mas isso a gente vai ver no futuro. Tá, já entendi o que é metilação, já entendi tudo. Mas quem é o bichão que faz essa metilação aí, minha gente? O bichão são elas. As DNA metiltransferases ou DNMT se você for mais íntimo. Se você não for mais íntimo, finge que é para não ter que falar esse nome grandão. Então, nós temos 3 dessas enzimas, tá? A DNMT1, a DNMT3A e a DNMT3B. Quase um trava-línguas. A DNMT1, ela é ativada ali durante a divisão celular. Já a DNMT3A e a DNMT3B, elas já são ativadas ali logo no início do desenvolvimento. Então, são elas ali que falam, olha, célula do fígado, você tem que expressar esses genes, os outros você silencia aí, não precisa, vai estar gastando energia para quê? Então, são graças a essas DNMTs aí que cada célula tem o seu padrão de expressão único. Mas lembrando, tá, minha gente, que a epigenética é uma herança reversível. Então, o DNA pode estar metilado ali, depois pode não estar metilado. É que nem a vida. Uma hora embaixo, outra hora em cima. Mas vamos para o próximo, tá? Que é a modificação de histonas. Então, só relembrando aqui para vocês, o DNA é uma molécula muito longa. Então, para caber ali dentro da célula, ele se enrola ali a proteínas, né? Que são chamadas de histonas. Tem umas que não são histonas, não, mas a maioria são histonas, tá? E aí ele forma essa estrutura chamada ali, ó, de nucleossomo, tá? Então, aqui tá as histonas que... Ah, gente, eu que desenhei, peguem leve aí comigo. Existem esses 4 tipos de histonas, tá? H2B, H2A, H4, H3, que estão ali, ó, juntinhas, formando o nucleossomo, enroladinhas ali, ó, pela fita de DNA. Que no caso é esse coisinha aí roxo que eu desenhei, tá? E as histonas têm essas caudinhas aí verde, tá? Como é que ocorrem essas modificações das histonas? Nessas caudinhas, nessas caudas verdes. Então, só para relembrar que as histonas são proteínas e elas têm a carga positiva. Já o DNA, por causa do fosfatinho, que é de mal com a vida, tem a carga negativa. Então, é o match perfeito. Eles estão ali grudadinhos, positivo com negativo. E tá vendo aí essas caudinhas verdes? Tem alguns compostos que se ligam e falam assim, vocês estão muito grudadinhos, vamos afastar? E essa modificação de histonas acontece ali no caso do silenciamento todinho ali do cromossomo X, para fazer com que homens e mulheres tenham a mesma carga genética, que é chamado de corpúsculo de Barr. Então é essa modificação de histonas aí que acontece para silenciar o cromossomo todinho, minha gente, só para vocês terem noção. E, gente, essas histonas podem ser metiladas, tá? O grupo metil tá de volta, mas elas também podem ser acetiladas. Aí já vamos conhecer o grupo acetil.
Existem enzimas chamadas de histona metiltransferases, HMT, que metila as histonas. E aí você já sabe, né? Quando algo está metilado é porque está o quê? Silenciado. Isso causa o quê? O silenciamento gênico. Fala assim, ó, ninguém vai ler não. Ninguém vai ler esse gene aqui não. Vou ficar bem enroladinha, grudadinha no DNA. Mas como eu disse a vocês, né, essas marcas epigenéticas, essa herança epigenética, ela é reversível. Então existe ali também a acetilação. As enzimas histonacetiltransferases acetila as histonas, né? E aí, quando as histonas estão acetiladas, o que é que acontece, minha gente? Expressão gênica. Então, o gene para de ser silenciado ali, ó, e começa a funcionar normalmente. Então, a metilação está associada com silenciamento e a acetilação está associada com a expressão gênica. E o próximo mecanismo que nós vamos ver é a remodelação da cromatina, tá? A gente já viu ali o conceito de nucleossomos, tá? Então, só para lembrar que a cromatina são vários desses nucleossomos aí, ó, juntinhos, tá? E aí nós temos dois tipos de cromatina, a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina, como a gente pode ver aí nesse lindo desenho que eu fiz, ó, as histonas estão um pouquinho mais afastadas ali, ó, do DNA. Então, faz com que o DNA esteja mais livre ali para ser lido, se as enzimas quiserem ali fazer uma transcrição. Já a heterocromatina, minha gente, ela tá toda juntinha, toda condensada, altamente condensada. Então, se a enzima chegar ali para fazer a transcrição, ela não vai conseguir, ela vai ficar batendo e ninguém vai abrir a porta. Então, uma das formas de se fazer a remodelação da cromatina é fazer com que esse nucleossomo, ó, vá deslizando. Bom, vamos entender como é que ocorre, então, esse deslizando. Nós temos aqui o grupamento acetil, tá? Que a gente já conheceu ali da vez passada. E nós temos duas enzimas, as histonas acetilases e as histonas desacetilases. As histonas acetilases, minha gente, é o quê? Vai estar acetilando ali essa cromatina, ó. Então, ela tá virando o quê? Uma eucromatina. Então, essas histonas que estão acetiladas estão ali envolvidas com a expressão gênica, porque ali é uma área o quê? Que está eucromatina. O DNA está mais frouxo, está mais acessível para ser lido. Já as histonas desacetilases, ó, elas retiram esse grupamento acetil. Então, o DNA fica ali, ó, bem condensadinho, super juntinho com as histonas, no estado de heterocromatina, que está envolvido o quê? Com as histonas hipoacetiladas e, consequentemente, com o silenciamento gênico. Para finalizar, nós temos a regulação por RNAs funcionais, tá? A gente tem dois grupos de RNAs, minha gente. Tem o RNA mensageiro, né, que é o mRNA, que ele tem uma função intermediária. Então, ele é copiado ali do gene e ele vai até o ribossomo para ser traduzido, né, para formar ali as proteínas. E o restante dos RNAs que vocês conhecem, transportador, ribossômico, enfim, fazem a parte ali dos RNAs não codificadores. Por quê? Porque eles não vão ter ali informação para produzir uma proteína, mas eles já vão estar ali no seu estado final, no seu estado funcional. E o RNA que vai participar aqui dessa regulação epigenética é chamado de microRNA ou miRNA. O que é que acontece, minha gente? Esse RNA, ele quer brilhar sozinho, sabe? E aí, sabe quando você chega numa festa que tem uma pessoa com a roupa igual à sua, que você deseja ali sair da festa? Esse RNA vai lá e rasga a roupa da pessoa. Então, quando ele encontra alguma sequência que quer complementar ele destrói, porque ele quer ser único. Então, vamos supor que a gente tem ali, ó, o RNA mensageiro. Tô pronto, hein, galera? Tô chegando até o ribossomo. Bora começar essa tradução, bora começar essa síntese proteica. Mas a gente tem um microRNA que tem uma sequência complementar a esse RNA mensageiro. E ele olha assim, como assim? A roupa parecida com a minha? Não, não pode ser. E vai lá e faz o quê? Destrói esse RNA mensageiro. E assim não tem o quê? Expressão gênica, porque esse RNA mensageiro não vai ser lido pelos ribossomos. Pois é. Alguns estudos dizem, né, que é só quando ele é totalmente complementar, quando ele é só um pouco complementar, ele não destrói. Mas já foi visto que quando ele é pouco complementar, ele destrói sim, tá, minha gente? Então, tem alguma coisa ali parecida com ele vai destruir. Deve ser do signo de Escorpião. Então, esses foram os mecanismos epigenéticos, tá, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E, claro, como sempre, vou me despedir de vocês de um modo mais formal. Formal.
Então esse foi o vídeo, gente. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Se quiser deixar algum comentário, algum adendo, achei chique essa palavra, algum biscoito, comenta aí embaixo. Um beijo. Tchau! Ou seja, minha gente, se essa metilação ocorrer ali nas ilhas CPG, que fica no promotor do gene, então tudo que tá metilado, lembra, tá silenciado. Então, se já a DNMT3 e a DNMT3... E o próximo mecanismo que nós temos aqui o grupo para... Nós temos aqui o grupo para metilado. Aprenda essa palavra aí, quando vocês quiserem bloquear o ex, vocês falam, não, metilei o meu ex. Existem enzimas chamadas de histona metiltransferases, que a gente chama de AMA. Onde é que eu vi o A?